Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nessa aula de agora então a gente vai resolver mais exercícios envolvendo aí derivadas de funções trigonométricas, que tem sido o tema das nossas últimas aulas. Beleza? Bom, então o exercício consiste em encontrar a equação da reta tangente, a curva de equação de lei de formação 2x vezes seno x, no ponto de coordenadas π sobre 2π. Bom, então, mais uma vez, lembrando, né? A equação da reta tangente, ela é y menos y0 igual a y' de x0 vezes x menos x0. Certo? Onde x0 e y0 são as coordenadas do ponto de tangência, no caso aqui, π sobre 2π. Então, como no caso aqui é π sobre 2π, então a gente tem que a nossa reta, ela então y menos π igual a y' de π sobre 2 vezes x menos π sobre 2. Então, para a gente achar a equação, basta achar então a derivada nesse ponto de abscissa π sobre 2. Então, vamos derivar essa curva. Então, vai ser a derivada de 2x vezes seno de x. Então, a derivada de um produto. Então, isso aqui vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada de 2x é 2. E a derivada de seno x é cosseno x. Então, essa é a derivada da nossa curva para todo x. O que a gente quer é a derivada dessa curva para a abscissa, no ponto de abscissa x igual a π sobre 2. Então, o y' de π sobre 2, ele é, então, 2 vezes o seno de π sobre 2, mais 2 vezes π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 2. Ocorre que o cosseno de π sobre 2, ele é 0. E o seno de π sobre 2, ele é 1. Então, essa parcela toda soma, porque isso aqui vai dar 0, e 2 vezes 1 é igual a 2. Então, aqui a gente tem aqui o y' de π sobre 2, ele é igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara e substituir aqui. Ó. Então, isso aqui vai ficar y menos π igual a 2 vezes x menos π sobre 2. Fazendo a distributiva, isso aqui então vai nos dar y menos π igual a 2x menos π. Menos π com menos π vai embora. Moral da história é que a equação da reta tangente então ficou y igual a 2x. Certo? Então, a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto é a reta de equação y igual a 2x. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora, que é o que a gente tem feito nas últimas aulas, a gente vai esboçar o gráfico dessa curva no GeoGebra e verificar se, de fato, a equação que a gente encontrou é a equação da reta tangente no ponto que ele queria. Beleza? Que é o que a gente vai fazer agora.
Bom, então, vamos aqui na entrada. Colocar a nossa função f de x igual a 2x vezes seno de x. Então, o grau da função 2x vezes seno de x está aqui. Certo? Então, conforme você vai expandindo, está aqui a nossa curva. O ponto em questão que a gente quer é o ponto que eu vou chamar de P, de coordenadas π sobre 2, π. Então, está aqui nosso ponto P, certo? Então, o que a gente quer é verificar se a reta tangente a essa curva, passando pelo ponto P, vai ser a reta de equação y igual a 2x. E, de fato, é. Está aqui, y igual a 2x. Então, nossos cálculos deram certo. Então, a equação da reta tangente a essa curva, né, do gráfico, 2x seno de x no ponto de coordenadas π sobre 2π, é de fato y igual a 2x. Beleza? Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bom, nesse segundo problema, é análogo, só que a nossa curva agora é a curva secante de x menos 2 cosseno de x, e o ponto de tangência que a gente quer é o ponto de coordenadas π sobre 3, 1. Bom, então, a gente já sabe que a nossa reta tangente ela vai começar com y menos 1 igual a y' de π sobre 3 vezes x menos π sobre 3. Então, a gente precisa achar a derivada dessa curva no ponto de abscissa π sobre 3. Então, derivando, o y' de x vai ficar como? Então, vai ficar a derivada de secante, que é secante vezes tangente, menos 2 vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, isso aqui ficou secante de x vezes tangente de x mais 2 seno de x. Tranquilo? Bom, então, o y' de π sobre 3 vai ser, então, a secante de π sobre 3 vezes a tangente de π sobre 3 mais 2 seno de π sobre 3. Bom, secante de π sobre 3 é o inverso do cosseno de π sobre 3, então, isso aqui é igual a 2. A tangente de π sobre 3 vai ser raiz de 3. E o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui ficou... Só que a gente simplifica, esse 2 simplifica com esse 2. Então, isso aqui ficou simplesmente 2 raiz de 3 mais a raiz de 3. Logo, o y' de π sobre 3, ele é, então,
3 raiz de 3. Certo? Bom, sendo assim, a gente pega e substitui aqui. Então, o que a gente ficou foi nossa reta tangente. Ficou, então, y menos 1 igual a 3 raiz de 3 vezes x menos π sobre 3. E com isso, a equação da nossa reta tangente ficou y igual a 3 raiz de 3x. E aí, na hora que fizer a distributiva aqui, que é o que a gente está fazendo agora, aqui vai simplificar, então vai ficar menos π raiz de 3 mais 1. Então, essa é a equação da reta tangente, é essa curva nesse ponto. Tranquilo? Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer agora, mais uma vez, vai ser esboçar o gráfico dessa curva no GeoGebra e verificar se de fato essa equação que a gente achou está correta. Tranquilo? Que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então aqui no campo entrada, vamos colocar aí a nossa curva. Então, f de x igual a secante de x menos 2 vezes cosseno de x. Então, está aqui a nossa curva secante de x menos 2 cosseno de x. O ponto em questão é o ponto de coordenadas π sobre 3, 1. Então, está aqui o nosso ponto P. E a reta tangente a essa curva, nesse ponto, está aqui. Bom, então aqui está aproximado, então vamos verificar essa aproximação. Então vai ficar 3 vezes a raiz de 3. Então ficou 5,19, etc., que dá aproximadamente o 5,2. Então o nosso coeficiente angular está correto. E aí agora, tomando aí o nosso π vezes a nossa raiz de 3. Então, menos isso, mais 1, dá, de fato, aproximadamente menos 4,44. Então, verificando as contas na calculadora, essa reta tangente, a reta tangente que a gente encontrou, está de fato correta. Então, a reta tangente à curva de equação secante x menos 2 cosseno de x no ponto π sobre 3, 1, é 3 raiz de 3x menos π raiz de 3 mais 1. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente encerra essa aula.